Na vastidão dourada da savana africana, onde o calor dança sobre a relva seca e os ventos sopram histórias ancestrais, um palco natural abriga os maiores e mais poderosos animais da Terra. Este é o território onde a força bruta e a astúcia se entrelaçam, onde o tamanho impressiona, mas não garante vitória, e onde todo encontro pode ser uma disputa silenciosa pelo domínio. Aqui, a sobrevivência não pertence aos mais rápidos ou aos mais numerosos. Pertence aos gigantes. Poucos lugares no mundo concentram tanta imponência em um só ecossistema. O elefante africano, maior mamífero terrestre do planeta, caminha com passos pesados e firmes, como se o próprio chão respeitasse sua presença. Pesando até 7 toneladas, com presas que se estendem como lanças de marfim, ele é um símbolo de poder e autoridade. Mas mesmo essa colina ambulante precisa manter sua atenção ao redor. Leões, os predadores supremos, conhecem os limites de sua ousadia, mas por vezes testam até os deuses da savana. É comum ver bandos de leões evitando confrontos diretos com elefantes adultos, mas filhotes desprotegidos ou indivíduos feridos tornam-se alvos tentadores. E quando a coragem de um leão entra em conflito com o instinto de proteção de uma matriarca, o resultado pode ser um choque de titãs que estremece o campo. Mas os elefantes não estão sozinhos nesse trono disputado. Os búfalos africanos, muitas vezes subestimados, são verdadeiros tanques sobre 4 patas. Vivendo em grandes grupos e dotados de uma agressividade imprevisível, esses herbívoros são conhecidos por confrontar leões e até mesmo revidar ataques com investidas fatais. Leões que se aventuram em caçar um búfalo sabem que estão apostando alto, ou saem vitoriosos com uma refeição abundante, ou se tornam o exemplo seguinte de como o poder também reside na resistência. E então há as girafas, menos lembradas como titãs, mas igualmente impressionantes. Com seus pescoços de até 2 metros e um chute capaz de matar um leão com uma única patada, elas desafiam a lógica visual do predador. À distância parecem presas fáceis, lentas e desprotegidas. Mas na realidade, uma girafa em alerta é um dos animais mais difíceis de abater. Leões sabem disso.
Quando tentam uma girafa adulta, o sucesso é raro e o risco é alto. Mesmo os hipopótamos habitantes dos rios e lagos não podem ser ignorados neste confronto de gigantes. Durante o dia, aparentam calma, imersos até os olhos em águas barrentas. Mas à noite, eles patrulham territórios e se tornam imprevisíveis e territoriais. Um hipopótamo irritado pode ser mais perigoso que um leão faminto, e não é raro vê-los afugentando predadores ou enfrentando crocodilos em disputas aquáticas por domínio. A dinâmica entre esses gigantes da savana é mais do que uma cadeia alimentar. É uma dança de respeito e rivalidade. Cada espécie conhece os limites da outra. E por mais que o leão seja o rei no imaginário popular, na savana real ele precisa medir bem seus passos. Não é apenas sobre caçar ou ser caçado. É sobre ocupar espaço, sobre sobreviver em um ambiente onde qualquer distração pode ser fatal. Mesmo os leões, com toda sua fama e poder, sabem que não estão no topo absoluto. Quando caminham próximos de um elefante ou cruzam com um grupo de búfalos, seu olhar muda. A cauda se abaixa, os passos ficam mais silenciosos. Não é medo, é prudência. Esses encontros são raros, mas carregados de tensão. O silêncio entre as espécies muitas vezes fala mais do que o rugido ou o trombetar. É um pacto não verbal entre titãs. Cada um conhece seu papel, mas a linha entre respeito e conflito é tênue e instável. Na savana africana, a verdadeira batalha não acontece apenas nos confrontos físicos. Ela acontece todos os dias, no jogo invisível de decisões, na escolha entre enfrentar ou recuar, entre proteger ou ceder. É uma batalha entre espécies que moldaram o continente com sua presença colossal e continuam a ditar as regras em um território que pertence a todos, mas não é de ninguém. Ao observarmos a savana em seu ritmo natural, percebemos que os maiores confrontos nem sempre envolvem violência explícita. Às vezes, são pequenas demonstrações de força, como o simples ato de um elefante bloquear o caminho de um grupo de leões ou um búfalo encarando um predador sem recuar. Esses gestos têm peso. Eles moldam o comportamento e a estratégia de caça, influenciam a movimentação dos bandos e determinam quais caminhos serão seguidos ou evitados. É um delicado equilíbrio de poder, onde tamanho, experiência e postura definem quem avança e quem cede. A presença dos crocodilos, por exemplo, adiciona um novo nível de tensão às regiões de beira de rio. Apesar de não parecerem tão dominantes quanto os gigantes terrestres, esses répteis pré-históricos são forças a serem respeitadas. Um elefante que atravessa um rio repleto de crocodilos não está livre de perigo, principalmente se for um filhote ou um animal mais debilitado. Ainda assim, a maioria dos crocodilos evita os maiores mamíferos.
A força de um chute de elefante ou o peso de um búfalo pode partir um predador ao meio. Essa convivência forçada à beira d'água transforma qualquer aproximação em um jogo de nervos. Cada espécie medindo a outra, avaliando riscos, esperando uma brecha. A savana, apesar de ser um cenário aberto, é um território de segredos. A noite, em especial, revela facetas que não se mostram sob o sol escaldante. É quando os leões se tornam mais ativos, saindo para caçadas em grupo, e quando os hipopótamos, até então aquáticos, emergem para percorrer vastas áreas em busca de alimento. Nesse turno noturno, o risco muda de lado. Um filhote de elefante que se afastar demais do rebanho pode se tornar alvo fácil. Mas, ao mesmo tempo, um leão solitário que se arrisque perto de um grupo de búfalos pode pagar caro por sua audácia. Cada passo, cada movimento é carregado de implicações. A liderança também é um fator essencial nesse tabuleiro. Um grupo de elefantes sem uma matriarca experiente está vulnerável. Um bando de leões sem uma leoa estrategista pode fracassar na caça. A sabedoria dos mais velhos, adquirida ao longo de anos enfrentando secas, predadores e conflitos territoriais, é o que garante que os gigantes continuem resistindo. Na savana, o conhecimento salva mais vidas do que a força bruta. E ainda assim, mesmo com toda essa estrutura de domínio, equilíbrio e força, há momentos em que tudo se quebra. Um grupo de leões pode sim derrubar um elefante. Um elefante pode matar um leão com uma pisada. Um búfalo pode expulsar ambos. Mas essas ocasiões são exceções, episódios marcantes que fogem ao script do respeito mútuo e revelam a face mais crua da natureza, a imprevisibilidade. A câmera, por vezes, consegue registrar esses momentos raros, o instante em que uma leoa ousa montar nas costas de um elefante jovem. Ou quando um hipopótamo em fúria faz predadores recuarem. São cenas que revelam a frágil linha entre o equilíbrio e o caos. E é nessa linha tênue que a savana se sustenta, dia após dia, há milhares de anos. Durante as secas intensas, o confronto entre titãs se torna ainda mais inevitável. As fontes de água desaparecem rapidamente sob o sol impiedoso e, com elas, o espaço para a coexistência pacífica encolhe. Os elefantes, com suas memórias impressionantes, lideram manadas inteiras rumo a poços ancestrais que apenas os mais experientes conhecem. Ao chegarem,
encontram outros grupos: búfalos, zebras, girafas, todos reunidos pela necessidade vital. Mas onde há aglomeração, há tensão. Qualquer aproximação em falso pode resultar em investidas, empurrões ou fugas em pânico. Leões também observam de longe, atentos a qualquer sinal de fraqueza ou distração. Um momento de desatenção, uma presa isolada e o equilíbrio se rompe. Ainda assim, o que impressiona não é apenas a força desses animais, mas a capacidade de manter esse equilíbrio tenso, quase ritualístico. Eles não estão apenas lutando por território ou alimento. Estão representando séculos de adaptação e sobrevivência em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. O respeito entre os gigantes é quase palpável. Não é comum ver uma girafa desafiando um leão, mas também não é impossível. Não é comum ver um grupo de leões enfrentando um elefante, mas quando o fazem, é um esforço coordenado, meticuloso, muitas vezes guiado por pura necessidade. Nas regiões mais densas da savana, onde a vegetação oferece abrigo e sombra, outros confrontos silenciosos ocorrem. As girafas mantêm distância dos elefantes, os rinocerontes, quando presentes, estabelecem zonas de dominância quase invisíveis aos olhos humanos. E o cheiro no ar, imperceptível para nós, é lido com clareza por cada animal. Um elefante pode evitar uma trilha marcada por um grupo de leões, assim como os leões evitam áreas onde há sinal recente de um rinoceronte. Esse sistema de comunicação invisível, feito de rastros, odores e sons abafados, sustenta a ordem natural. Mesmo os momentos de aparente calma escondem disputas invisíveis. Uma manada de elefantes cruzando a planície pode parecer majestosa e serena, mas sua posição, sua velocidade, a formação entre os membros, tudo comunica algo. Eles não estão apenas caminhando, estão afirmando presença, território, domínio, e quando cruzam com um grupo de búfalos, por exemplo, pode haver apenas um olhar. Mas é nesse olhar que se decide se haverá conflito ou apenas uma troca silenciosa de respeito. Neste teatro natural, onde tudo é real, brutal e magnífico, os gigantes não apenas sobrevivem, eles definem o ritmo da vida. Eles ditam onde os predadores podem circular, onde as presas podem se esconder, onde o equilíbrio pode ser mantido. Não são apenas os reis da savana. São os pilares que sustentam todo o ecossistema ao seu redor. Enquanto os adultos impõem respeito com sua força e experiência, os filhotes trazem uma camada de vulnerabilidade que transforma completamente a dinâmica entre os gigantes da savana. Um jovem elefante, ainda aprendendo a usar sua tromba, caminha desajeitadamente sob a sombra protetora da matriarca. Um filhote de búfalo, curioso e inquieto, se afasta brevemente do grupo para explorar, apenas para ser rapidamente reconduzido pela vigilância constante dos adultos. Esses pequenos são os alvos preferenciais de predadores oportunistas, mas também os motores que ativam os instintos mais ferozes de defesa.
A presença de filhotes transforma cada situação. Uma manada com jovens se move mais devagar, mais alerta, mais unida, e para os predadores, essa é uma variável crítica. Um bando de leões jamais atacará um grupo completo de elefantes adultos, mas se houver um filhote afastado, a história muda. É nesse contexto que ocorrem algumas das cenas mais intensas da savana: perseguições desesperadas, tentativas de resgate, colisões violentas entre predadores e defensores. Nesses momentos, a savana silencia. Todos os olhos se voltam para a cena. O desfecho pode ser brutal, mas às vezes também surpreendentemente heróico. As leoas, por sua vez, também enfrentam desafios semelhantes ao criar suas crias. Enquanto caçam, muitas vezes precisam esconder seus filhotes por longos períodos. O perigo não vem apenas de outros predadores, mas também dos próprios elefantes ou búfalos que, ao sentirem cheiro de felinos, reagem de forma agressiva. Um elefante irritado pode destruir um ninho de filhotes de leão, mesmo sem intenção de caçar, apenas por perceber uma ameaça em potencial. Isso cria um ciclo constante de vigilância e deslocamento. A savana não oferece trégua, nem mesmo para seus próprios reis. Esse cuidado com os jovens não é apenas uma demonstração de carinho instintivo, é uma questão de legado. Cada filhote que sobrevive carrega o futuro da espécie em si. Eles aprendem observando, imitando os adultos, internalizando o comportamento necessário para manter viva a tradição de seus ancestrais. Um pequeno búfalo que vê sua mãe enfrentando um leão crescerá conhecendo os limites do medo. Um jovem elefante que caminha sob a liderança da matriarca aprenderá a localizar água, a interpretar cheiros, a reconhecer o som do perigo antes que ele chegue. Nas partes mais amplas da savana, vistas do alto, a paisagem parece calma, quase serena. Os rebanhos se movem como rios de vida sobre a terra dourada. Manadas de elefantes, grupos compactos de búfalos, silhuetas alongadas de girafas, todos avançam em ritmos diferentes, mas com um objetivo comum: seguir em frente, sobreviver mais um dia, proteger os seus. Mas essa calma é ilusória. A qualquer momento tudo pode mudar. Um rugido, um galho quebrado, uma aproximação inesperada, e o equilíbrio se desfaz como poeira ao vento. Este ciclo de tensão e trégua se repete todos os dias, em todas as direções. Não há vencedores eternos na savana, apenas sobreviventes momentâneos. E é essa instabilidade constante que torna este lugar tão fascinante. Em cada passo dos gigantes, em cada olhar dos predadores, em cada grama de terra revirada por cascos e garras, existe uma história em andamento, um capítulo vivo da batalha silenciosa que define o coração selvagem da África. E quando o sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons de fogo e ouro, a savana se cobre com um véu de mistério. As sombras dos gigantes se alongam sobre a relva, e cada passo ecoa como uma batida ancestral do próprio continente. É nesse momento, entre luz e escuridão, que compreendemos a verdadeira essência desta terra, um santuário implacável, onde o tamanho não garante soberania e a força não sobrevive sem sabedoria. Aqui não existem heróis nem vilões, apenas criaturas moldadas pela necessidade de resistir. O elefante com sua tromba erguida como um estandarte da resistência. O búfalo com os olhos em brasa, guardião de sua manada. A girafa vigiando o horizonte, sentinela silenciosa entre as acácias. O leão caminhando na penumbra, sabedor de seus limites, mas ainda assim ousando testá-los. Cada um, à sua maneira, é um titã. E a savana é seu campo sagrado. Enquanto o céu escurece e os sons noturnos tomam conta, a guerra invisível dos titãs continua. Não com espadas ou bandeiras, mas com olhares, posturas, memórias e territórios marcados pelo tempo. É uma guerra sem fim, onde os vencedores são aqueles que compreendem que sobreviver neste lugar é mais nobre do que conquistar. Estas são as terras de gigantes. E enquanto existir vento sobre a relva, poeira no ar e olhos atentos espreitando entre os arbustos, seus gigantes continuarão a caminhar, determinados, orgulhosos, eternos.